afirmações de upgrade político da União. A União cometeu, do meu ponto de vista, um erro gravíssimo nos últimos anos, que nos prejudica a nós, prejudica a União, que é, está a querer fazer reiteradamente um upgrade político para que não há vontade nem nos povos, nem em bom rigor nos Estados. Esse upgrade político veio de várias razões. Por um lado, veio da assunção, a uma determinada altura pela União Europeia, de uma política externa golista, ou seja, uma política de competição com os Estados Unidos. Essa assunção dessa política externa que justificou afirmações, como por exemplo que fez um primeiro-ministro português, que em 2010 a Europa ultrapassaria os Estados Unidos e outras coisas do género, um bocado semelhantes às que Khrushchev fez nos anos 50, que no ano 2000 a União Soviética iria ultrapassar os Estados Unidos. Essas afirmações, essa percepção competitiva da União Europeia levou a um esforço de upgrade político que deu origem à Constituição Europeia, talvez um dos processos menos democráticos que alguma vez tenha conhecido na Europa. A Constituição Europeia foi aprovada sem possibilidade dos deputados que a aprovarem votarem contra, por exemplo, é uma coisa que a maioria das pessoas desconhece. Portanto, teoricamente foi aprovada por consenso, o que é um pouco difícil de conceber, dada a natureza política diferente dos partidos e ao facto de no Parlamento Europeu, nessa altura, haver 60 partidos políticos diferentes que iam desde a extrema-direita à extrema-esquerda. Mas o mecanismo da Constituição Europeia, obviamente, não passava. É que não passava. Eu não tenho nenhuma espécie de poder de adivinhação, mas disse sempre isso. Não passa nos referendos. Como, aliás, se houver referendos num certo número de Estados para qualquer tratado europeu, nenhum passa nos referendos. E não é só em Inglaterra. Não passaram em França e na Holanda, como se viu, não passaram na Holanda, já não passaram uma vez na Dinamarca, não passaram na Suécia, em que também houve referendos sobre matérias europeias. Uma razão muito simples. Porque cada vez mais o processo de construção da União Europeia é um processo que substituiu o princípio da igualdade entre os Estados. Nós podemos dizer, é de facto um bocado absurdo que o Luxemburgo seja igual à Alemanha. Pois é, mas a União Europeia construiu-se na base dessa virtual igualdade. Sendo que o Luxemburgo sabia que não era igual à Alemanha. Portugal não sabia que não era igual. Mas tinha sempre, em última instância, a possibilidade, se algum interesse vital seu fosse posto em causa, de ser igual à Alemanha. E isto dava um conforto e um princípio de igualdade ao conjunto dos Estados, que era traduzido pelas ideias dos fundadores da Europa. Os fundadores da Europa nunca quiseram uma Europa acelerada. Já Monnet dizia a Europa dos pequenos passos. Anda-se devagar com enorme prudência. Tudo que foi feito foi com enorme prudência. O que significa que entre tratados passava o tempo necessário para implementar o tratado anterior. A partir do tratado de Maastricht, estiveram-se sempre a fazer novos tratados ou novas propostas de tratados e a proposta da Constituição, numa espécie de aceleração política que tem um princípio básico de upgrade político. Como esse upgrade político não é consentâneo com a democratização da União Europeia, nem é consentâneo com outro governo que não seja de diretório, porque o que acontece é que por trás do Tratado de Lisboa, como por trás da Constituição Europeia, o que há é um princípio de diretório que, na prática, faz com que a Europa seja governada, pelo menos com a possibilidade do direito virtual de veto, não propriamente com o direito de implementação, mas com o direito de veto. Porquê é que a Polónia se opôs à Alemanha? Não é por causa dos génios polacos. Nós tivemos, aliás, uma cobertura miserável desse acontecimento. Os génios polacos pareciam dois doidos, coitados, contra o comboio europeu movido pelas ideias do iluminismo. Não! Os polacos que olham para a Alemanha de uma forma que nós não olhamos. E não queriam, em nenhuma circunstância, que a Alemanha tivesse um direito de veto, que os mecanismos de votação davam à Alemanha. E, portanto, obviamente, e bem, defendia os seus interesses nacionais, considerando que não poderia haver nenhum tratado que ou pusesse em causa o princípio da igualdade ou que favorecesse os grandes Estados pelo mecanismo da demografia, que é o que já acontece no Parlamento Europeu. Aliás, o mesmo princípio que fez com que os checos, por exemplo, entrassem na União Europeia com o menor número de votos possíveis, porque os alemães votaram contra os checos. Porquê? Por causa dos decretos Benes. A Europa está cheia de pequenos conflitos de que nós nunca ouvimos falar. É o corredor de Kaliningrado, são os decretos Benes, é a propriedade da terra no sul da Dinamarca, é a Alsácia e Lorena, que nós achamos que está lá tudo estabelecido, só quem não vai lá.
E é exatamente o facto de estes conflitos poderem ter uma tradução institucional num princípio de igualdade entre os Estados que permitiu a Constituição Europeia, que era favorável a países como Portugal. Esse princípio está posto em causa. Neste momento a Europa é governada em sistema diretório. Aliás, sem qualquer espécie de pudor, porque em muitos casos nem sequer se fazem as reuniões formais da União Europeia, fazem-se reuniões informais. E entre 2 ou 3 Estados que preparam os papéis que depois os outros assinam mais ou menos de cruz. Sendo que a União Europeia, com isto para mim, agora faltam aqui coisas, mas depois no debate elas virão de cima, sendo que a União Europeia mudou de caráter essencialmente em que sentido? No sentido de se ter transformado não numa construção política, mas numa realidade geopolítica. É por isso que tem sentido colocar o problema da entrada da Rússia na União Europeia. Como tem sentido colocar o problema da Turquia. Quer dizer, a Turquia já está colocado. Porque, de facto, a partir do momento em que a União Europeia se aproxima das fronteiras geográficas da Europa e se aproxima de uma unidade que tem apenas por detrás de si a realidade geopolítica das relações europeias, é óbvio, e perdeu o princípio de coesão, que era fundamental enquanto mecanismo de construção, com a forma como foi feito o grande alargamento, o que acontece é que, efetivamente, é muito difícil encontrar fronteiras geográficas. A argumentação sobre a Turquia é uma argumentação, para além de ser perigosa e ser muito complicada de aceitar, aliás, está a empurrar a Turquia num sentido igualmente complicado, é uma argumentação que não tem nenhum sentido em relação àquilo que é a realidade geopolítica. Desse ponto de vista, o Presidente Obama, que eu não costumo elogiar, tem toda a razão. Tem toda a razão. Se a Europa é uma unidade geopolítica, tem que ter a Turquia no seu seio. Porque, de facto, é, do ponto de vista geopolítico, vantajoso para a Europa um Estado como o turco, com o qual a Europa tem esta relação complicada. Daquilo que gosta, não gosta. Que é, nós gostamos da Turquia como Estado laico. Mas não gostamos do papel do exército na Turquia, que é o penhor do Estado laico. Portanto, nós temos sempre muita dificuldade em defrontar estas questões que não são propriamente traduzíveis numa linguagem politicamente correta. O exército turco tem possibilidade de controlar o Tribunal Constitucional e, portanto, proibir partidos de ir a eleições. Proibir primeiros-ministros de chegarem ao poder. Mas é também o exército turco que garante a laicidade da Turquia, que o Estado e o governo não necessariamente garantem. Portanto, do ponto de vista português, nós não vamos ter, para falar de Portugal, nós perdemos a nossa, grande parte da nossa capacidade de intervenção a nível europeu. Não tenham ilusões disso. Nós vamos continuar a receber. Nós vamos continuar a ter um quinhão, uma parte, até porque ela não é muito significativa, mas já tivemos mais poder político do que temos. Já tivemos mais margem de manobra para defesa dos nossos interesses do que temos. E é muito provável que, se o novo tratado entrar em funções, ainda temos menos. Temos menos no Parlamento Europeu, que é cada vez mais resultado da realidade demográfica com mais poderes. Eu fui deputado ao Parlamento Europeu e sabia muito bem como todas as votações decisivas tinham um interesse nacional presente. Quando se tratava de uma matéria que diz respeito à energia nuclear ou à indústria pesada alemã, podem ter a certeza que não há europeísmos a funcionar. O que funciona é os interesses da indústria pesada alemã. Da mesma maneira que para Portugal, quando nós tínhamos aquele dilema e aquele conflito todos os anos, há um conflito tradicional no Parlamento Europeu entre os amigos do peixe e os amigos da pesca. Os países nórdicos são amigos do peixe. Os países, Portugal, a Espanha e a Grécia, eram amigos da pesca. Que são conflitos nacionais que têm sentido. É a única coisa que dá sentido ao Parlamento Europeu, tudo o resto é fictício. Nestas alturas, aquilo é duro, pesado, conflitual e não há brincadeiras com a coisa. Ora, o que acontece é que é evidente que o Parlamento Europeu traduz a demografia europeia. E ao mesmo tempo que não há verdadeira representação política no Parlamento Europeu, não há verdadeira delegação de poder, o que acontece é que as maiorias no Parlamento Europeu, que traduzem essencialmente interesses económicos e sociais, toda a gente sabia que a delegação da Finlândia era a delegação da Nokia. Não havia ilusões sobre essa matéria. Era a delegação da Nokia. Mais, nesses países até havia um princípio de registro de interesses que fazia com que a Nokia financiasse campanhas eleitorais com toda a transparência. Como havia deputados ingleses que eram eleitos com o apoio financeiro dos sindicatos. Sabia-se. Está lá no registro de interesses. Não é segredo nenhum, não é corrupção nenhuma. Ora, nós hoje temos cada vez menos margem. Portanto, para resumir e concluir, e para passarmos à discussão, nós temos um grave problema económico,
temos uma sociedade com muito pouca disponibilidade, cansada, para aceitar programas de austeridade sem mecanismos de convencimento.